quadro Dialogando com a Igreja. Bom dia, Padre Matias. Bom dia, Estácio. Bom dia, Raul. Bom dia, Marcos. Bom dia aos filhos de Marcos que estão aqui, os pequenininhos. Também estão já, talvez, fazendo essa experiência, por que não dizer, uma experiência pastoral, uma experiência de caminhada eclesial. E através desses nossos irmãos que estão aqui trabalhando na ação evangelizadora, através da Rádio FM Olho d'Água, anunciando com seu serviço, com seu testemunho também o Evangelho de Jesus Cristo, queremos saudar todos os queridos paroquianos, devotos de Santana e São Joaquim, que de um modo tão especial, com tanta alegria, com tanto sentimento de pertença à nossa tão amada paróquia, estão aí envolvidos, já desde das próprias reuniões preparatórias. A gente às vezes pensa que trabalhar ou viver a festa como essa, ela não exige talvez tanto trabalho como nós que estamos só participando vemos ali de imediato, mas há toda uma trajetória, um percurso, reuniões, encontros, preparação, planejamento, orçamentos, não é? Tudo isso organizado tendo em vista, antes de tudo, uma experiência de Deus, que todos nós, como filhos e como povo santo de Deus, somos chamados de modo muito especial a viver nesse tempo de graças e bênçãos para a vida da nossa paróquia, que é a festa dos padroeiros. É um momento em que a gente, de um modo mais intenso, pedimos, oramos a Deus que Ele faça habitação em nossa casa, que Ele faça habitação em nossa tão amada e querida paróquia de Santana e São Joaquim, com seus diversos setores missionários, com as suas pastorais, movimentos, serviços, instituições que estão aí dentro do município, mas que, sem dúvida alguma, sabem da importância da vida da igreja, do trabalho da paróquia, para a harmonização, para a alegria, para o aperfeiçoamento, para a dinâmica, para a elevação da autoestima, da alegria, da força e da beleza do povo santo de Deus que aqui mora. Todos com certeza têm essa consciência, todas as instituições, todos aqueles que realmente têm no seu coração essa chama viva, esse desejo de Deus, e que reconhecem que Deus de fato é o Senhor da história, é Ele o Senhor da nossa história. Então, meus irmãos, não é em vão a gente dizer que a festa de Santana e São Joaquim, ela é de fato a festa do povo mipibuense, porque é uma festa da qualidade, é uma festa que qualifica, é uma festa que traz valores excelsos, valores grandiosos, de paz, de fraternidade, de concórdia, de amizade, de respeito, de justiça, de misericórdia, porque tem como referência, antes de tudo, essa palavra que Deus nos revela e pela qual nós que temos fé e acreditamos em Deus, vamos moldando, vamos orientando as nossas vidas. Então vejamos, meus irmãos, que celebrar a festa de um padroeiro é muito mais importante do que talvez alguns pensem. Festa de padroeiro é esse tempo especial de evangelização. Eu costumo dizer, já tomando talvez uma ideia de alguém desconhecido, que a festa dos padroeiros é um grande retiro popular, é o retiro do povo de Deus, é um momento em que nós saímos um pouco das nossas tão variadas atividades, nos voltamos para buscar esse encontro com Deus. Buscamos mais, talvez, interiorizar, perceber, saber que tipo de relação nós estamos tendo com Deus. De um modo mais integral, de um modo mais integrado. Então, é um momento especial, é um momento de graça, é um momento de bênçãos. E ontem nós, depois de tantos trabalhos, reuniões, as missões, os trabalhos missionários, e aqui eu quero parabenizar todos os discípulos missionários da nossa paróquia, nos seus vários setores, aqueles que estiveram nas casas, nas periferias,
falando sobre a festa, mas ao mesmo tempo introduzindo já a temática que nós, em Assembleia Pastoral, escolhemos para refletir durante todo este ano, nas várias festas dos padroeiros que nós temos, e de um modo muito especial, coroando, talvez centralizando, culminando esse momento e a temática na festa dos padroeiros de toda a paróquia, Santana e São Joaquim. E o tema justamente é esse: Eucaristia, fonte e ápice da misericórdia de Deus. Ontem o Padre Cláudio Régio já nos deu uma bela introdução acerca da importância da temática para todos esses dias. Então, meus irmãos, é importante que a gente participe de todo o novenário, porque sem dúvida alguma nós sairemos fortalecidos, nós realmente sairemos mais envolvidos com aquilo que a igreja está vivendo, não só aqui na paróquia, mas vivendo em toda a igreja no mundo, toda a catolicidade, em toda a igreja católica, que é justamente o ano extraordinário da misericórdia, sobre o qual nós já tivemos a oportunidade aqui de falar para vocês, aqui em outros momentos, mas que na festa dos padroeiros a gente com certeza vai aprofundando a temática e fazendo com que ela seja um tempo especial de evangelização, tempo especial de encontro com a misericórdia do Pai, com a misericórdia de Deus, porque nós somos chamados a ser misericordiosos como o Pai. Então pensemos sobre isso. O que é que nós queremos viver nesse momento? Nós como igreja, nós como cristãos católicos, e todos são bem-vindos. É muito importante a gente enfatizar isso, lembrar isso, não só para os católicos, mas lembrar a todos os irmãos de outras comunidades cristãs. Venham participar conosco. Nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Professamos uma única fé. E a devoção aos padroeiros, essa manifestação popular do povo de Deus, que é sempre uma manifestação de louvor a Deus, de honra a Deus, de glorificação de Deus, através do reconhecimento de pessoas que procuraram, no decorrer da história da salvação, da história que é de Deus, corresponder a esse projeto de amor de Deus. Não toma o lugar de Deus, não existe nenhuma prática idolátrica, nenhuma adoração à imagem, não, isso é discurso ingênuo, talvez superficial, e falta de um aprofundamento, porque talvez muitos que tenham sido católicos não tiveram a oportunidade de aprofundar o significado da sua fé, de ter uma boa formação cristã, católica, conhecer um pouco mais a sua fé cristã católica, e às vezes ficam um pouco confusos no decorrer da caminhada, e se tornam realidades ou meios tão vulneráveis, que se deixam às vezes desencaminhar no decorrer do caminho. Mas lembrar disso, louvor a Deus, a glorificação de Deus, e fazer com que a gente vá entendendo através daquilo que a igreja vai propondo, porque nós somos filhos da igreja, fazemos parte dessa igreja, devemos fazer o nosso caminho sinodal, caminhar juntos, mas justamente percebendo que, contemplando o rosto de Cristo, nós estaremos contemplando o rosto da misericórdia de Deus. Então estamos, meus irmãos, de fato, celebrando o Ano Santo da Misericórdia e a festa dos padroeiros de todas as comunidades, de todos os setores missionários. Aqui, especialmente a festa dos padroeiros de toda a paróquia. Elas vêm justamente para que nós sejamos motivados a fazer esse caminho de comunhão com Deus, mas também de comunhão eclesial, não é? Por isso que nós temos essa preocupação de trabalhar de modo mais substancial a temática, para que a nossa comunidade, a nossa paróquia seja uma paróquia mais consciente da sua fé, uma paróquia assim das devoções, sem dúvida alguma, mas não devoções que param naquilo que é aparente, mas devoções que nos levam ao essencial, ao mistério de Deus, ao mistério do próprio Deus. Então ontem
tivemos realmente uma abertura muito especial, a presença do povo de Deus, um testemunho dignificante da comunidade. E a gente vai percebendo nos sinais, aquilo que nós observamos, que a festa dos padroeiros realmente é aquilo que vai trazendo e motivando a beleza, as maravilhas presentes no coração do nosso tão amado povo mipibuense. Quanta paz, quanta confraternização, quanto testemunho, saindo já lá da comunidade do Pau-Brasil. Começamos ali no setor missionário 3 rural, saímos dali da comunidade do Pau-Brasil com as comunidades circunvizinhas, não é? Estivemos ali na comunidade do Zoador, comunidade da Rocinha, do Quebra-Fuzil, e ali de um modo tão especial, com simplicidade, mas com tanto amor, as comunidades ali que nos acolheram. Viemos pela comunidade, pelo bairro do Tancredo, o povo santo de Deus ali muito presente, ali conversando em pequenos grupos, mas saudando, não é? Sendo lembrado, não é? A imagem de Santana passando pelas ruelas das comunidades, a gente ao mesmo tempo percebendo os desafios presentes ali em várias das comunidades, desafios sociais, mas a igreja presente na vida do povo de Deus, com amor, com seu testemunho, apresentando o rosto da misericórdia, sendo uma igreja em saída, uma igreja que vai às periferias. E essa também foi um pouco da nossa preocupação, povo de Deus. A gente sair da comunidade do Pau-Brasil, porque normalmente a gente saía de cidades, e a gente quis sair de uma comunidade menor, uma comunidade mais periférica da nossa cidade, seguindo as orientações pastorais do Papa Francisco, que diz que a gente deve ir mais às periferias das nossas cidades, ser mais presença na vida do povo santo de Deus, dos mais pobres, daqueles que talvez não sejam tão lembrados por aqueles que são os representantes públicos, em situações, não só em tempo de campanha partidária, como acontece. Esse ano é um ano muito delicado e muitos deles vão se aproximar do povo, vão estar ali nas periferias pedindo seus votos, mas esquecem essas realidades periféricas, essas realidades mais pobres. E a igreja tem que estar presente, a igreja tem que estar em saída. Essa igreja, essa ideia da igreja triunfalista, não é, da igreja que está ali no centro, não é, muito enfeitada. Não é, quando eu digo a igreja, eu estou me referindo ao povo de Deus, não é, a igreja povo de Deus. Não é, a gente não confunda a igreja templo, não é, eu estou me referindo à igreja povo de Deus. A igreja que sai, essa igreja viva, essa igreja que testemunha a sua fé, essa igreja que anuncia o evangelho. Essa igreja missionária, essa igreja misericordiosa, é uma igreja que nunca esquece a justiça. Então é isso, meus irmãos, que a gente vai trabalhando na dinâmica eclesial, na dinâmica paroquial. E a gente vai percebendo cada vez mais uma paróquia mais motivada, uma paróquia transformada, uma paróquia mais envolvente. Eu partilhava com algumas pessoas e ontem não deu na parte final, porque a celebração foi um pouco mais demorada e justa, porque era a abertura, né? Mas eu lembrava rapidamente no final que quantas equipes trabalhando, quantas pessoas trabalhando na festa dos nossos padroeiros, e cada um muito consciente, um trabalhando na parte da comunicação, outro organizando as barracas, outro envolvido na cavalgada, outro preparando a carreata, não é? Outro preparando a organização dos afilhados de Santana e São Joaquim, que por sinal nós até lembramos, quem ainda não deu nome para ser afilhado na festa de Santana e São Joaquim, pode procurar a Meli ou Secretaria Paroquial. Outros trabalhando na organização da cavalgada, das camisas dos padroeiros. Ou seja, há uma sinfonia, a gente percebe uma maturidade eclesial dentro da nossa paróquia. Isso é muito significativo. Não existe mais aquela coisa de 1, 2, 3 cabeças controlando, dizendo e fazendo tudo sozinho. Não, há um rosto de comunidade. E pouco a pouco a festa de Santana e São Joaquim, ela está tomando o rosto da paróquia. E a gente vai ver isso muito bem no encerramento, com a presença das imagens, dos padroeiros de todas as comunidades. Mas isso é necessário um amadurecimento da fé.
do espírito cristão. E a gente sentir dizer, não, eu sou igreja, eu sou filho dessa paróquia, é a minha igreja, é a minha comunidade. Eu participo, eu ajudo, eu trabalho, eu sou acolhido dentro dessa minha comunidade, eu tenho meu lugar, eu dou meu testemunho de fé, eu digo que sou discípulo de Jesus, eu assumo a minha fé, eu sou cristão, eu sou católico, eu sou filho dessa igreja. Então, se envolva nela, não é? Assuma a sua missão, não é? Invadam essa paróquia. Jovens, crianças, casais, idosos, todos são bem-vindos, as crianças. Não é? E o povo entender que nós formamos essa igreja e quando nós estamos realmente testemunhando nosso amor à igreja, nós nos tornamos fortes. Porque quem está com a igreja está com o povo. Quem está contra a igreja está contra o povo. E aí a importância, o rosto da vida de uma paróquia, nós podemos percebê-la quando celebramos de modo tão especial a festa dos padroeiros. Então quero também deixar aqui essa palavra, né, de agradecimento a todos os grupos, pastorais, movimentos, coordenadores de setores missionários. Vamos formar juntos essa sinfonia, mas essa sinfonia do evangelho, da missão, uma missão que é permanente. A festa dos padroeiros, ela não pode parar, ela não pode ser mais um momento fragmentado da vida da paróquia. Ela tem que ser um coroamento, ela tem que fazer com que a gente perceba nela uma fisionomia da dinâmica paroquial. Essa paróquia missionária, ela tem que ser uma paróquia missionária. A gente não pode mais ficar acomodado, não é? A gente não pode mais ficar acomodado, não é concebível mais na paróquia de Santana e São Joaquim a gente ter um coordenador de pastoral, não é? Quem faz parte de um movimento, de um serviço. E não só esses, mas quem são cristãos católicos. Quem é cristão católico? Aqueles que realmente dizem, eu sou cristão, eu sou católico, mas ainda, não é? E claro, tem a ver com a história, não é? A vida de cada um, a história de cada um, como a igreja em determinados momentos da sua caminhada agiu na relação com o povo. Mas a gente tem sempre a oportunidade de avançar, de se converter pastoralmente, não é? De entender que a missão não é algo só dos padres, só das religiosas, ou de algum agente ali que está cuidando de um trabalho, mas a gente entender, perceber, não, é a minha caminhada paroquial, é a minha fé. E para que isso aconteça é necessário também uma profunda espiritualidade cristã, mística cristã. Quem não é apaixonado por Jesus não entende isso. Não entende. Quem se aproxima da igreja, não, eu me aproximo da igreja porque eu gosto de fulano, eu me aproximo da igreja porque gosto desse grupo, eu me aproximo da igreja porque gosto do padre fulano, da religiosa beltrana, eu me aproximo da igreja porque no ano de campanha ali eu sei o que tem gente, então ali eu vou conseguir talvez um votinho, eu tenho uma influência assim. Não, meus irmãos, é amor a Jesus, é amor a Cristo. É amor a nosso Senhor. Nós somos discípulos de Jesus. Entendamos isso. Percebamos isso. Se a gente no decorrer do tempo teve uma formação cristã deformada ou confusa, a gente tem que aperfeiçoar. A gente tem que saber qual é o centro da nossa fé. Quem é o centro da nossa fé? É Cristo Jesus. É Ele que morreu por nós para nos salvar. E quando nós vivemos um momento como esse, a festa dos padroeiros, a gente vai voltar o nosso coração para o rosto dele, rosto da sua misericórdia. O tema da misericórdia é a grande questão da festa dos padroeiros desse ano. A temática da misericórdia. Como é que eu faço a experiência com a misericórdia de Deus na minha vida? Qual é a imagem de Deus que eu tenho? E como é que eu posso experimentar essa relação profunda com Deus? De um Deus que só sabe amar, por mais pecadores que nós o sejamos, mas um Deus que só sabe nos amar. Então, o rosto da misericórdia. Abramos o nosso coração à misericórdia de Deus. Teremos durante esse dia toda uma vasta programação, teremos confissões todos os dias. Ontem nós não tivemos, porque na abertura, mais complicado, mas hoje mesmo a gente vai se organizar para ter um momento de confissão pessoal, exame de consciência.
de aproximar desse sacramento, que é um canal do amor e da gratuidade de Deus, da bondade de Deus, a confirmação da misericórdia de Deus em nossas vidas. Não é? Então, essa palavra eu também quero trazer. Ontem, devido ao nosso horário, nós não tivemos um pouco mais de tempo para fazê-lo, mas pedimos que vocês leiam a introdução do convite da festa dos nossos padroeiros, não é? Leiam com atenção, rezem com atenção, não é? Participem do novenário todos os dias, vocês vão saber como vai ser especial. Sairão da festa dos padroeiros, sem dúvida alguma, renovados. É muito ruim quando alguém fica olhando, às vezes na programação, aí diz assim: eu vou tal dia, porque eu gosto de padre fulano, eu vou tal dia. Não, vá todos os dias que você vai entender o que eu estou dizendo. Olhe para Cristo, não olhe para as pessoas que vocês se perdem na fé, na caminhada. Olhem para Cristo, o centro da nossa fé é Cristo. Não esqueçam disso. Quem celebra, o presidente da celebração, ele representa Cristo naquele momento. Mas Cristo é o centro. Cristo é o centro. Tudo na celebração, na vida da igreja, para nós cristãos, fala de Cristo. É a palavra, é o Espírito Santo de Deus que é invocado, é o presidente da celebração. É o momento de confraternização. Alguém pode dizer: mas por que ter uma quermesse? Porque a quermesse tem que ser uma expressão do sentimento comunitário, da comunidade cristã. É momento de confraternização. É momento de confraternização, onde a gente ali vê o rosto um do outro. Talvez a gente correndo no dia a dia, às vezes vai para a missa só no dia de domingo e chega lá, termina a missa. Tem gente que não espera nem a gente dar os avisos, já quer sair correndo, não espera nem a bênção final. Não é? Mas é um momento ali da gente ver quem é o meu irmão de comunidade, quem é, olha para ele, olha o rosto dele, fala com ele, procura saber o nome dele. Uma paróquia mais humanizada também tem a ver com isso. Às vezes a gente diz é paróquia, mas às vezes as nossas paróquias, as nossas comunidades são tão desumanizadas. Não é que, quando eu digo desumanizadas, não é que não tenha gente, não tem gente. Mas nós precisamos fortalecer esses sentimentos cristãos, humanos, de fraternidade, de amizade, de respeito. Os grupos que trabalham juntos, e eu fico encantado com isso. Está com uns 3 anos, meus amigos. E aqui eu quero, publicamente, claro, farei em outros momentos, mas parabenizar a seu Cícero, a Sidônio, aos coordenadores das equipes, não é? Seu Cícero aí com Sidônio, duas figuras aí especiais, aí coordenando tudo. Não é à frente, claro que a gente está acompanhando, não é? Porque o primeiro que está à frente é o pároco, os vigários paroquiais, a gente está junto. Mas a gente confia em algumas pessoas, a gente tem que descentralizar os trabalhos. E eu acho fantástico isso, os grupos trabalhando, sem aquelas conversinhas. Porque às vezes tem comunidade que a gente vai, até comunidades rurais, não é? Período de festa, aquelas conversinhas, fofoca, disse-me disse, grupo que não se une, grupo que diz: não, esse meu trabalho é melhor, fulano é melhor, fulano é mais bonito, fulano é mais feio. Besteira. Todos nós, numa equipe, numa comunidade paroquial madura, temos o nosso lugar. Todos nós. E às vezes, quem diz que não tem um lugar, também tem que se autoanalisar. Por que eu não tenho o meu lugar? Será que às vezes eu não estou querendo ocupar, talvez, muitos lugares, ou um lugar que não me cabe em determinadas situações? Porque tem o jogo de poder também, onde tem o ser humano, tem os estratagemas do poder, do domínio, da manipulação, e a gente, às vezes, tem que saber lidar com tudo isso, né? Então, meus irmãos, eu quero trazer o sentimento de alegria. De alegria. Parabéns ao povo de Deus. Parabéns às equipes. Que não fiquemos só aqui. Caminhemos. Olhemos para frente. Celebremos bem. Estejamos juntos. É a nossa comunidade, é a nossa paróquia. Né? É a nossa comunidade. Então, vamos continuar hoje. Os meninos vão estar aqui dizendo para vocês toda a programação. Eu não vou me ater à programação. Queria trazer essa palavra. É uma palavra de motivação, é uma palavra de reconhecimento, é uma palavra talvez
também de aprofundamento sobre o significado do celebrar a festa de um padroeiro, para a gente não ficar com a mentalidade mundana sobre a festa. Ah, não, a festa foi boa porque rendeu não sei quanto. Não, não é isso. Não é isso. Nós não podemos pensar a festa de padroeiro uma perspectiva econômica. Ela tem que ter uma perspectiva espiritual, eclesial. Claro que onde tem gente, as pessoas estão, as pessoas ajudam, apoiam, e nós, a própria igreja, precisa de meios para se organizar, para os seus trabalhos missionários. Mas quando nós trabalhamos a pessoa, o evangelho, o anúncio da palavra de Deus, o povo de Deus, consciente da sua fé, é um povo de Deus que caminha, um povo de Deus que não deixa faltar nada para a missão, que partilha, que evangeliza, que fica inquieto com as situações de injustiça dentro da comunidade. Mas a referência tem que ser o evangelho. A igreja pecou metodologicamente quando começou a achar que o problema está só nas estruturas. Quem faz as estruturas são as pessoas. Falemos e deixemos que o evangelho toque o coração das pessoas, que as pessoas vão mudar as estruturas. Isso é o pensamento da igreja. Denunciemos, anunciemos, falemos, mas só uma pessoa, só um filho de Deus apaixonado por Jesus é que ele vai testemunhar sua fé, é que ele vai ser um profeta na comunidade. Senão se torna ideologia, discurso outro, que gera mais violência, seja ela verbal ou física, do que transformação. Transformação da realidade. Transformação das conjunturas. Estejamos muito atentos. Agora, o que é que a gente tem que fazer? Anunciar o evangelho. Nós temos que acreditar na força do evangelho, povo de Deus. Anuncie o evangelho. Vamos anunciar o evangelho. Sejamos uma paróquia missionária, uma paróquia samaritana, uma paróquia da misericórdia, uma paróquia da missão. Isso tem que acontecer permanentemente. Permanentemente. Então estamos aí, hoje temos toda uma programação, continuaremos firmes, trabalhando, unidos. Parabéns a todos, aos jovens, crianças, casais, todo o povo de Deus. E pedimos também que todas as instituições, todos os empresários da nossa comunidade que ajudem. Estamos aí com a nossa cavalgada, os meninos Arthur e Adriano estarão logo mais aqui para falar um pouco sobre a cavalgada. Mas os empresários, a gente lembra que a gente precisa de doações ainda, de prendas para o nosso leilão, para a própria barraca, comidas típicas. Procurem aí os coordenadores. Quem quiser ajudar, todos podem ajudar. Comidas típicas, às vezes nós precisamos muito ali das comidas típicas, para evitar que a gente tenha outras despesas. Não, você que é paroquiano, traga um bolo, traga uma comida, traga uma galinha torrada, que o povo gosta dessas coisas. São comidas do nosso dia a dia, não é? E as pessoas estão ali trabalhando, quantas pessoas envolvidas, não é? Então ajudemos, apoiemos e celebremos. Celebremos todos. A nossa juventude participe. Vocês têm um papel fundamental nesse processo de mudança, porque vocês têm força, têm ânimo, têm coragem, têm determinação. Nós confiamos em vocês, queridos jovens. Assumam e invadam essa paróquia. Invadam, a igreja tem lugar para vocês, sempre teve. E quem não der lugar, espaço a nossos jovens, está pecando. E não é para ser assim. Invadam, tomem conta dessa paróquia. Deixem que a nossa paróquia tenha esse rosto da juventude. Pensemos sobre isso. Meditemos sobre isso. Então, quero aqui deixar também esse registro, essa palavra. Mais uma vez dizer, estou feliz. Estou feliz pela caminhada, pelo amadurecimento eclesial da nossa comunidade. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida. Não tenham dúvida disso.